O caminho mais fácil pode ser a maior cilada. Fica de olho. Seja bem-vindo ao canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e quero convidar você hoje a viajar nesse mundo para tentar entender um pouco sobre ciladas, usando, claro, Efésios capítulo 6. Quando eu era criança, eu brincava muito de aviãozinho, né? Eu e a gurizada toda ali da volta. E então nós passávamos horas construindo o avião, né? Ou esse modelo aqui, ou esse modelo aqui, né? Entre alguns outros e tal. E sempre o modelo mais fácil de construir era mais produzido, né? Ele voava mais reto, voava mais longe, mas o modelo mais difícil de construir, com mais dobras, isso, aquilo, outro, sempre fazia as manobras mais malucas, as manobras mais legais, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Exatamente no começo, né? Os caminhos mais fáceis podem ser as maiores ciladas. Se o nosso objetivo como criança era ver as manobras mais radicais, o caminho mais curto muitas vezes era cilada. Esse aqui não produz manobras radicais, ele voa mais reto. Agora, esse aqui que demora um pouco mais, é mais elaborado, faz as melhores manobras no ar. E tudo isso para dizer que eu quero convidar você a analisar comigo o que realmente Efésios capítulo 6 versículo 11 quer dizer. Ou seja, quais são as ciladas do diabo, né? Como é que isso funciona, né? E para começar a falar disso, é necessário entender o que são ciladas, né? Então, ciladas são coisas mais elaboradas pelo inimigo, né? Ahn, são ataques, assim, são truques, na verdade, né? Ou manipulação, né? Que se destina a enganar alguém, né? As ciladas do diabo são aqueles esquemas inteligentes usados por Satanás para nos enredar, para nos enrolar por meio da tentação, da ameaça, da intimidação, né? Efésios 6:11 vai nos advertir literalmente para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, né? Contra as ciladas do diabo. E eu quero sugerir para você algumas dessas ciladas, como isso acontece hoje em dia, né? Como isso aconteceu e como isso acontece hoje. Bom, a primeira delas eu quero lembrar com você que é aquilo que a gente pode chamar de desafiando, vamos dizer assim, vamos chamar de desafio. Então, é como se o diabo desafiasse a palavra de Deus, né? Gênesis capítulo 3, né, eu posso lembrar disso, nos dá uma visão detalhada da tática do inimigo, né? Isso levou ao primeiro pecado, né? Então Satanás ainda usa isso porque funciona, né? E funciona bem, né? As primeiras palavras registradas do inimigo através da serpente foram exatamente essas. É verdade que Deus disse, né? Entende? Então ele questiona, né? Isso está lá em Gênesis 3:1, né? Então, com essas palavras, o diabo convidou a mulher a reconsiderar o que ela sabia que Deus tinha dito, entende? Então, ao acrescentar a interpretação humana, né, do que ela sabia que Deus tinha dito, ela se convenceu de que a palavra de Deus era muito restritiva. Tipo, estou escondendo alguma coisa, né? Ou seja, não havia revelação suficiente nas Escrituras. E aí ela quis buscar uma experiência para completar o que já estava escrito, né? Bom, ao sugerir que devemos atualizar então o ensino claro da palavra, da palavra de Deus, da Bíblia, Satanás então nos convida a acrescentar a nossa própria interpretação e assim anular a vontade declarada de Deus, né? Tudo que a gente precisa para ter uma vida de crença, uma vida absoluta, está escrito na palavra de Deus, está escrito. Nós não necessitamos de experiências
de comer frutas para saber dessas coisas, né? Ou seja, o que rege a nossa espiritualidade já está escrito, né? Ah, um, um, um outro ponto, uma outra cilada que o inimigo usou e continua usando é aquilo que a gente chama de desafiando a nossa identidade, né? E a gente vai perceber isso em Lucas capítulo 4, de 1 a 13, que nos dá uma visão, de novo, completa da artimanha do diabo, né? Satanás veio nesses versículos contra Jesus para tentá-lo no deserto. Em duas ocasiões diferentes, Satanás começou essas tentações usando simplesmente as palavras: se você é filho de Deus, né? Se você é o filho de Deus, né? Então, Satanás sabia exatamente quem Jesus era. Ele não estava perguntando. Esse diabo sabia quem realmente ele era. Isso a gente sabe porque Marcos capítulo 1, versículo 34 afirma isso. Então, Jesus estava lá quando Satanás caiu do céu como um relâmpago, como diz Lucas 10, né? Então, significativamente, o diabo escolheu um momento em que Jesus estava fisicamente fraco e faminto para atacar a sua identidade, né? Satanás faz o mesmo com a gente, faz a mesma coisa hoje, né? Para tornar as suas artimanhas mais eficazes, ele nos atinge durante uma crise, durante uma luta espiritual. Ele sugere para a gente se você é um filho de Deus, isso não deveria estar acontecendo, né? Se você fosse realmente um cristão, Deus o ajudaria agora mesmo, né? Então, novamente, precisamos daquilo que Efésios 6 diz que é o capacete da salvação, firmemente colocado para resistir aos ataques contra a nossa identidade e o caráter de Deus em nós. Ou seja, se sentir filho de Deus é muito bom, claro que é, mas o que vai nos edificar, nos colocar firmes de pé, é ter a consciência de quem nós somos, é ter a consciência, ainda que eu não sinta, entende? Ainda que eu não sinta, eu sei quem eu sou, porque a palavra diz que eu sou filho adotado de Deus, eu tenho os mesmos direitos do filho biológico. Então, houve essa questão e isso é real. E Satanás ainda hoje, em momentos das nossas crises, das nossas batalhas, ele sugere questionar essa identidade. E uma outra artimanha que é também visível, nessa mesma trajetória de Jesus no deserto, quando Satanás ele torce as escrituras, né? Então, o diabo usou contra Jesus essa artimanha ao citar as escrituras e ele distorceu o que estava escrito, né? Ou seja, verdades misturadas com mentiras, né? Em Lucas capítulo 4, Satanás cita o Salmo 91, né? Então, por que ele fez isso? Porque ele tentou persuadir Jesus a agir na própria carne em vez de seguir o Espírito, né? Gálatas capítulo 5 diz que a gente seguiu o Espírito, né? No entanto, Satanás falhou completamente, completamente, porque ele errou o pensamento do Salmo, né? No verso seguinte, né, de Salmo 91, o versículo 13, vai dizer exatamente que você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Essas referências de animais, elas são metáforas para inimigos ferozes, para inimigos perigosos. O diabo é comparado na Bíblia como um leão, né? E como uma serpente, né? Então, uma das artimanhas do diabo é deixar de fora partes chaves das escrituras, a fim de distorcer o seu significado, para se adequar aos próprios objetivos, né? É aquilo que a gente fala de que uma meia-verdade é uma mentira inteira, uma mentira completa, né? E nós vemos essas artimanhas ainda hoje, sim, vemos essas artimanhas ainda hoje, né? Ah, ah,
A gente pode ver os mestres da prosperidade, por exemplo, os falsos profetas, citando escrituras de maneira egoísta, enganosa. Eles usam somente o suficiente da palavra de Deus para parecerem autoridade, né? Mas distorcem para se adequar às suas próprias agendas pessoais. Então, e a maioria dos participantes, dos ouvintes, não tem a ideia de que foi vítima de uma cilada demoníaca através da boca de alguém que deveria falar a verdade, né? Ah, quarto e último ponto, tá? Quarta e última cilada. É costumeiro dizer que a gente busca alternativas. A gente começou falando com isso, né? A gente começou falando disso. Então, essa quarta cilada é como se a gente falasse o seguinte: olha, o diabo tenta nos oferecer uma alternativa, né? Que não seja a obediência, né? Ah, olha, eu quero ser santo, mas para ser santo eu preciso obedecer. O diabo vai dizer, talvez não seja o melhor caminho, talvez seja um caminho mais curto, entende? Nós vamos trocar essa ideia, vamos pensar um pouquinho. Então, esse outro esquema, essa outra artimanha do diabo, ela usa a tentação, por exemplo, de Jesus no deserto para sugerir para Jesus um outro caminho, evitando a estrita obediência a Deus, à vontade de Deus, né? Como é que isso atua? Então, astutamente, Satanás sabia que não deveria sugerir que Jesus esquecesse o plano da salvação, por exemplo, e voltasse para o céu. Né? Jesus veio na Terra para destruir os planos do inimigo, né? E, salvar ao homem, né? Salvar a humanidade. Então, a ideia, Satanás sabia disso. Então, ele não poderia sugerir, esquece o plano da salvação e segue teu rumo. Não. Né? Mas, em vez disso, ele ofereceu uma alternativa a esse caminho, né? Ele diz assim em uma das tentações, né? Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu, né? Então, percebe que quem prometeu os reinos do mundo, os reinos do mundo para Jesus, não foi Deus, foi Satanás. Então, muitas vezes os reinos do mundo estão sendo prometidos para nós e nós temos caído nessa artimanha, né? O Satanás ofereceu os reinos do mundo para Jesus. Para que então ele precisaria instituir o seu reino? Entende? Percebe que Satanás dá uma alternativa aí à obediência de Jesus? Então, Satanás estava ali oferecendo uma transigência, né? Então, se Jesus pudesse salvar o mundo sem ter que sofrer a crucificação, entende? E se ele pudesse pegar um atalho e possuir todos os reinos do mundo agora, sem precisar pelo processo do sofrimento, sem ser o sacrifício que tira o pecado do mundo. Percebe? É isso que Satanás ele acaba fazendo nas suas artimanhas. Isso acontece hoje. Uma das artimanhas mais sinistras do diabo envolve a sua capacidade de oferecer uma transigência religiosa contaminada, ou seja, uma alternativa à obediência. Ele sabe que não pode atacar crentes maduros com um ataque frontal, por exemplo, ou mexer nos seus valores ou convicções, mas ele desliza pela porta dos fundos da casa, né? Ele se passa por um amigo, né? Dando uma alternativa até mesmo razoável, ou seja, que a pessoa pare e pense, dizendo um exemplo, né? Dizendo assim, bem, sim, tecnicamente pode até ser errado um casal de namorados morar juntos, né? Ainda sendo namorados, mas morando juntos você pode até testemunhar melhor de Cristo para o seu namorado, né? Entende que é uma perversão do que diz a Escritura, é uma ideia errônea daquilo. Então ele usa ele sabe que a gente precisa obedecer, mas ele desobedece pela metade, ou diz que vai obedecer e não está obedecendo. É um engano, na verdade, né? Uma outra ideia que é muito atual, né? Não é necessário ir à igreja, né?
para ser espiritual ou para ou para viver o cristianismo, né? Você se conecta melhor com Deus subindo um monte, indo para uma floresta ou ficando sozinho em casa, assistindo os pregadores que você gosta ou tendo os cultos online, assim, no sentido de ficar só em casa, né? Então, entende que sempre tem uma alternativa à obediência. Qual é a obediência nesse caso? A gente precisa congregar, uns aos outros, que a igreja cresce, né? E a alternativa que Satanás coloca é que, não, lá a galera é meio complicada de lidar, então fica em casa, você consegue adorar a Deus em casa sozinho, né? Bom, devemos tomar cuidado, tá? Devemos tomar cuidado com as artimanhas do diabo quando ele oferece algo diferente da obediência total à vontade de Deus, certo? A gente pode perceber isso na ação de Moisés no Egito com o faraó. Deus mandava sair tudo e todo mundo. Faraó dizia, não, só vai uma parte. Sacou? Entendeu a ligação? Então, devemos tomar cuidado com isso, né? E como combater essas ciladas, né? Os seguidores de Cristo devem permanecer vestidos com a armadura de Deus, né? Devemos permanecer imersos na Sua palavra para reconhecermos engano. É na palavra de Deus que a gente se reveste ou se veste contra essas ciladas, tá? Foi o que Jesus fez no deserto, quando foi tentado por Satanás. Eu e você precisamos fazer igual, né? Não é ainda ainda que ainda que as experiências sejam uma coisa legal, é a palavra que vai garantir isso aí. É a palavra de Deus, o estudo, a imersão naquilo que as escrituras dizem, que vão garantir esse combate contra as ciladas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida de Jesus e a história de Jesus me conta como ele venceu, entendeu? E ele não venceu contando histórias e contando as suas experiências. Ele venceu usando aquilo que ele sabia de Deus, né? Ele, ele usou a palavra de Deus contra as ciladas do diabo. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. E lembre e nunca esqueça, o caminho mais fácil pode ser a maior cilada. Um abraço para ti, até a próxima.